Boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o assunto da nossa aula é o princípio fundamental da contagem, fazendo parte lá dos cálculos estatísticos. Isso mesmo. Muito bem. Se você já pegou o seu caderno Aprender Sempre, volume 3, separe ele aí. Se você não pegou, então separe algumas folhas para anotação, lápis, borracha e caneta para você participar das atividades, ok? Conto com a presença da professora Roberta hoje. Oi, professora Roberta. Oi, professora Inês, tudo bem? Bem-vindos alunos, pais, responsáveis e professores que acompanham sempre as nossas aulas da terceira série do ensino médio, tanto pelo centro de mídias, o aplicativo, ou pelo YouTube, ou até pela televisão, ok? Vamos participar da aula de hoje? Alunos, vamos mandar suas respostas para o chat dos seus professores na sua turma da escola? Professores, mandem as respostas dos alunos, o nome dos alunos, se eles estão conseguindo ou não fazer a atividade, as dúvidas deles, para nós aqui no chat, para a gente poder falar o nome deles, o nome de vocês, e aí a gente interagir de uma forma bem legal, ok? Estamos aguardando a participação de todos. E aí, professora Inês, vamos começar? Vamos sim, muito bem. Então, vamos primeiro aos objetivos da nossa aula. Então, nós temos aí compreender e utilizar o princípio multiplicativo da contagem em situações problema. E utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo da contagem na resolução de problemas. Aí você pode perguntar, professora, mas eu já vi isso. Bom, nós fizemos algumas aulas sobre esses dois assuntos lá no Retomando Conceitos. E na aula passada, nós também já vimos o princípio aditivo. Isso mesmo. E agora, será que você lembra do princípio multiplicativo? Na aula passada, nós também começamos a trabalhar com ele. Lembra dos cálculos das possibilidades? Quando podia repetir, quando não podia repetir? Então, vamos lá, vamos continuar? Aqui, atividade 4, página 15. Então, abre o seu caderno, volume 3, lá, e vamos tentar essa atividade. Carlos participará de uma gincana na escola e a equipe ganhadora terá direito de escolher o projeto que receberá doações. Ganhará a gincana a equipe que conseguir fazer o maior número de combinações com as roupas doadas por uma cadeia de lojas. Quais são essas roupas? Nós temos 6 camisetas, 3 calças, 2 pares de tênis. De quantas maneiras distintas a equipe de Carlos poderá combinar as roupas? Use o PFC. Nossa, o que é PFC? Não é a sigla do nome de ninguém. É o princípio fundamental da contagem. Isso mesmo. Então, você vai usar este princípio para você não ter que fazer, por exemplo, aquela árvore de possibilidades. Lembra disso? Pois é. Então, use esse princípio, combine essas roupas e coloque para mim lá no chat a quantidade que o Carlos vai competir, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, como essa conta é muito fácil, eles terão 2 minutos. Voltamos em 2 minutos.
voltamos do chat e vocês descobriram? Professora Roberta, me conta tudo. Olha, professora Inês, gostei de ver. Nem consegui anotar tantos nomes assim, porque realmente estava bombando. Eles falaram que são 36 possibilidades. Quem falou isso, por exemplo, foi a Jennifer, da professora Ângela, a Nicole, da professora Maria José, José Estevão, do professor André Luiz, Ana Júlia e Caiane, do professor Francisco, Cailane, da professora Lucilene, Ana, da professora Gláucia, Ticiane e Otávio, Alice, Natália e Nicolas, da professora Sandra. Quero mandar uma resposta para 2 professores que fizeram uma pergunta aí. A professora Márcia perguntou do repositório das aulas do dia 21/10 e 26/10. Nós já vimos que essas aulas estão com problema, nós já falamos com os responsáveis e eles estão verificando o que eles podem fazer para que apareça lá o PPT para vocês, tá bom? E em relação ao professor Joelson, que perguntou sobre as habilidades do 4º bimestre, nós estamos gravando, eu e a professora Inês, algumas aulas referentes a algumas habilidades que ficaram faltando do 3º bimestre e algumas habilidades do 4º bimestre. Essas aulas estão lá no YouTube, nos conteúdos integrados. Algumas aulas já estão disponíveis, outras ainda estão para ficar disponíveis, tá? Então, procura lá, conteúdos integrados, ok? Vamos lá, professora Inês? Vamos. Você ainda está com dúvida? Você que está em casa, está com dúvida? Então, preste atenção. Aqui nós temos 6 camisetas, 3 calças e 2 pares de tênis. Então, eu vou usar o princípio fundamental da contagem para calcular o total de possibilidades de combinação. Então, o princípio fundamental da contagem diz que eu multiplico as possibilidades. Então, 6 camisetas... Opa, errei aqui. Deixa eu apagar esse negócio, ficou meio estranho. 6 camisetas, 3 calças e 2 pares de tênis. Então, eu estou multiplicando esses elementos, porque estes conjuntos são independentes. Camiseta não tem nada a ver com calça, que não tem nada a ver com tênis, certo? Então, nós podemos multiplicar essas quantidades. Aí, a gente faz a continha. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Então, o Carlos poderá fazer 36 conjuntos, pegando uma peça de camiseta, uma peça de calça e uma peça do par de tênis. Tudo bem? Olha a resolução da atividade que eu vou colocar para vocês. Tudo bem? Vamos continuar mais um pouquinho. Então, vamos para a atividade 6 da página 16. Pergunta: de quantas maneiras podemos escolher um capitão, um imediato e um cozinheiro de bordo de uma tripulação composta por 15 homens? Preste atenção, porque aqui nós temos 15 homens para colocar em 3 posições, capitão, imediato e cozinheiro, mas não pode ser a mesma pessoa, certo? Uma pessoa não pode ocupar 3 posições ao mesmo tempo. Então, preste atenção na hora de fazer a continha, porque aqui não pode repetir. Será que você lembra da aula passada? Espero que sim. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, eles terão 2 minutos para essa atividade. Voltamos em 2 minutos.
aí, essa conta foi grande ou foi pequena? O que aconteceu, professora Roberta? Olha, a conta foi grande, gostei da participação do chat. Eles falaram que deu 2.730. Vou falar alguns nomes aqui de alunos que estão participando em qualquer momento aí da nossa aula, tá bom? O aluno Weiklis, da professora Maria, aluno Pedro e João, da professora Sandra, aluno Cauê, da professora Marilda, Miriellen, do professor Ricardo, Maria Júlia, da professora Emily, Iara, da professora Vera Lúcia, aluna Bruna, da professora Silvia, Claudineia e Jennifer, essas duas alunas da professora Ângela, Evelyn, do professor Walter, Gustavo, da professora Lucilene, Jairon, da professora Alessandra, Daniel, Estela, Matheus, Railson e Lucas, da professora Paula. E aí, professora Inês, dá 2.730? Vamos então verificar essa continha, né? Vamos ver e você vai conferir aí em casa, certo? Então, preste atenção. Nós temos 15 homens lá dentro do navio para ocupar 3 posições. Muito bem. Não pode repetir a pessoa. Então, eu tenho 3 posições para pensar nas quantidades. Dos 15 homens, vou escolher para ser capitão. Quantas possibilidades eu tenho? Qualquer um dos 15. Isso mesmo. Bom, escolhi um. Quantos homens sobraram? 14? Tá, então eu vou escolher um imediato. Entre quantos que eu vou escolher? Entre 14. Perfeito. Escolhi um imediato. Quantos sobraram? 13. Então, entre os 13, vou escolher um cozinheiro de bordo. Agora eu tenho que fazer essa continha. Então, vamos lá. 15 vezes 14. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 11, vai 1, 2. E agora, tenho que pegar este 210 e multiplicar por 13. Então, continha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Soma. 0, 3, 7, 2. Então, teremos 2.730 maneiras diferentes de escolher um capitão, um imediato e um cozinheiro de bordo entre 15 homens da tripulação. Então, aqui está a resolução para vocês, ok? Ótimo, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, temos a atividade 7 da página 16. Carla tem 9 blusas, 6 saias e 4 sapatos. Considerando a quantidade de combinações diferentes que ela pode fazer com essas peças, pode-se afirmar que Carla terá. Aí você tem 5 alternativas. Alternativa A, exatamente 215 combinações possíveis. Alternativa B, um número de possibilidades entre 220 e 360. Alternativa C, um número de possibilidades maior que 360. Alternativa D, um número de possibilidades entre 200 e 220. E alternativa E, um número de possibilidades menor que 200. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, essa também é bem tranquilinha, então eles serão 2 minutos. Voltamos em 2 minutos.
conseguiram descobrir quantas são as possibilidades da Carla? Professora Roberta, o que aconteceu no chat? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles colocaram que é a alternativa D e que dá 216. Então, vou falar aqui o nome de alguns alunos que estão participando da nossa aula. A Yasmin com o professor Jonas, o Lucas da professora Juliana. Os alunos da professora Eliane estão participando, vendo a aula pelo YouTube. Elias, do professor Delmo. Isabela e Leonardo, da professora Márcia. Inaê, de outra professora Márcia. Diego e Júlia, da professora Rosemary. Sabrina e Carol, da professora Márcia, que é uma outra professora Márcia. E a Maria Fernanda, de outra professora Márcia. As professoras Márcias estão dominando o nosso chat hoje. Ana Beatriz, William e Gesley, da professora Cleide. Nelson, da professora Elaine. Ana Beatriz e Vinícius, da professora Adriana. E eu quero mandar um abraço para o professor Cícero. E aí, professora Inês, quanto que dá? Muito bem, pessoal. Então, vamos ver as possibilidades. A Carla possui 9 blusas, possui 6 saias e possui 4 sapatos. Estou aplicando o princípio fundamental da contagem, que diz que eu multiplico essas quantidades. Muito bem, 9 vezes 6, 54. E 54 vezes 4, vou fazer a continha bem aqui do lado. 54 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Então, são 216 possibilidades. Muito bem. Então, vou procurar a alternativa. É exatamente 215? Não. É entre 220 e 360? Não. É maior que 360? Não. Está entre 200 e 220? Sim. Então, a alternativa D. Aqui está a resolução para vocês. Ok. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, atividade 8, item 1, página 17. O item 1 pede quantos são os números ímpares de 3 algarismos e começados por um algarismo par. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Primeira coisa, lembrem quantos são os algarismos que nós temos na matemática. Do 0 até o 9. Qual é o total? Muito bem. Esse número tem que ter 3 algarismos. Portanto, não pode começar com 0. Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando que quer que comece com um algarismo par. Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Porém, não pode começar com 0, senão ele não terá 3 algarismos. E ele termina com um número ímpar. Quais são os ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Pode repetir ou não pode? Falou alguma coisa na atividade? Não? Bom, se não falou nada, é porque pode repetir, certo? Então, prestem atenção nas quantidades, escreva passo a passo para você não errar. E coloca lá no chat para mim, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, essa é um pouquinho mais complicada, porque eles vão ter que pensar no par, no ímpar, pode ou não começar com 0, tudo que você falou aí. Então, eles terão 3 minutos. Então, voltamos em 3 minutos.
conseguiram resolver essa questão, essa atividade 8, item 1? Muito bem. Professora Roberta, me conta tudo. Olha, professora Inês, gostei de ver, eles falaram que dá 200. Então, vamos mandar um abraço aí para as pessoas que estão participando do chat. E gostei de ver que foi bastante gente que colocou 200, tá? Então, um abraço para o João Vitor, do professor Walter, a Andressa e o Silvio, da professora Marilda, a Sofia, do professor Aglair, o Gustavo, da professora Rita, Estela, da professora Paula, Eduardo, da professora Benedita, Luiz Felipe, Maria Eduarda e Lucas Felipe, do professor Elias, Midian, do professor Valdemiro, Claudineia, da professora Ângela, e Thaís e Gisele, da professora Verônica. E aí, professora Inês, são 200 números? Ah, muito bem. Então, eu vou resolver passo a passo, como eu dei as dicas para você. Então, vou começar colocando aqui os nossos algarismos dentro da matemática. Lembra? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No total, nós temos 10. Perfeito. Vou colocar aqui também os números ímpares, que eu contei para vocês antes do chat. 1, 3, 5, 7 e 9. No total, 5. Vou colocar os pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Total, 5. Porém, o que eu falei para vocês quando tem 3 algarismos e começa com par, que não pode ser o 0. Então, se ele começa com par, eu só posso usar 2, 4, 6 ou 8. Portanto, eu vou ter 4 possibilidades. Entendido até aqui? Então, começa por 0? Não. Então, eu só tenho 4 opções. Então, possibilidades. Tenho 3 algarismos. Na primeira posição, começa com um par, eu tenho 4. Na última posição é ímpar, então eu tenho 5 opções. E na do meio? Ele falou que pode repetir? Ele falou que não pode? Não, ele não falou nada. Quando no enunciado do exercício não está falando nada, é porque pode repetir. Se pode repetir o número, eu vou colocar qualquer um dos 10 que nós temos na matemática. Então, a nossa continha vai ficar 4 vezes 10, 40. 40 vezes 5, 200. Então, parabéns para quem acertou. Olha a resolução aí na tela. Ótimo. E aí, vamos continuar mais? Vamos fazer mais? Essa aula tem muita atividade, né? Então, próxima atividade. Atividade 8, item 2. Está lá na página 17. Ângela confecciona bolsas e promete exclusividade às suas clientes. Ela dispõe de 5 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos para a bolsa e 4 pedras a serem utilizadas como o toque final. Além disso, ela consegue fazer 3 modelos distintos de alça. Pergunta: quantas bolsas, no máximo, Ângela confeccionará até que ela modifique suas disponibilidades? Isto quer dizer o seguinte: quantas bolsas diferentes a Ângela pode fazer se ela utilizar um fecho, um tecido, uma pedra e uma alça? Essa é a pergunta. Então, preste atenção e responda para mim lá no chat, ok? Professora Roberta, quanto tempo? Professora Inês, até bem tranquilo, mas tem bastante número aí, então 3 minutos para eles, tá bom. Voltamos em 3 minutinhos, boa sorte.
aí, quantas bolsas a Ângela vai poder confeccionar diferentes? Conseguiram colocar no chat? Professora Roberta, o que aconteceu lá? Olha, gostei de ver. Eles colocaram que são 180 bolsas diferentes. Então, nomes de algumas pessoas que estão participando. Além dos alunos que estão participando pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou lá pelo Centro de Mídias, mas não estão mandando nome. Muito obrigada pela participação. Ou você que assiste depois a nossa aula, não tem problema. Então, um abraço aí para a Sofia e pela Melanie, do professor Irineu, Carolina, da professora Tânia, Tabata, João e Bruno, da professora Lígia, Ezequiel e Esther, do professor Edson, Marco Aurélio, da professora Roseli, Lívia, do professor Marcelo, Maria Laura, da professora Aline, Henrique, do professor Alfredo, Maria Vitória, Vinícius, Adriele e Luiz Felipe, todos da professora Suraya. E aí, professora Inês, vamos para a correção? Dá 200 ou dá 180? 200. Vamos verificar quanto é que dá. Muito bem. Então, ela tem 5 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos, 4 pedras e 3 modelos distintos. Princípio fundamental da contagem. Possibilidades. Eu vou ter a multiplicação desses valores. Então, 5 vezes 3 vezes 4 vezes 3. Vamos fazer a continha? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4. Não lembra de cor? Arma a continha para fazer. Nossa, que 15 feio. Vamos arrumar isso aqui para ficar bonitinho, né, pessoal? Que também está muito feio. Então, vamos lá. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, temos 60. E 60 vezes 3. 3 vezes 6, 18, com um zerinho a mais. Então, a Ângela terá 180 diferentes maneiras de confeccionar as suas bolsas, trocando pelo menos um desses elementos. Ou trocando um fecho, ou trocando um tecido, ou trocando a pedra para o toque final dela, ou trocando o tipo de alça. Então, aqui está a resolução dessa atividade para vocês. Ótimo! E vamos para a nossa última atividade. Atividade 8, item 3. Muito bem. Observe os algarismos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. A quantidade de números de 3 algarismos distintos que se pode formar é... Agora você preste atenção, hein? Que ele está dizendo que é algarismo distinto. Não pode repetir. Então, preste atenção para as possibilidades, faça a continha e aí verifique qual é a alternativa correta. Deu 30, alternativa A. 60, alternativa B. 90, alternativa C. 120, alternativa D. E 150, alternativa E. E coloca lá no chat para mim, ok? Professora Roberta, quanto tempo? Já que eles têm que pensar se pode ser distinto ou não, 3 minutos, professora Inês. Então, vamos lá, voltamos em 3 minutos.
voltamos do chat. Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles participaram bastante, falando que dá 120 e que a alternativa é a D. Então vamos para os abraços para Isabelle, Ana Júlia, Mariana, da professora Mara, João e Pedro, são 2 alunos, da professora Sandra, Gabriel, da professora Lia, Brenda, da professora Andréia, Pedro, do professor Isaías, e Pedro, Maria Clara e Carla, da professora Sônia. E aí, professora Inês, é a alternativa D, 120? Muito bem, vamos então verificar, né? Nós temos estes algarismos. No total, nós temos 6. Muito bem. São 3 algarismos no nosso número. Então, as possibilidades vão ter 3 espaços. Vou começar a pensar. Não pode repetir. Então, na primeira posição, eu posso escolher qualquer um dos 6. Escolhi um deles, não posso repetir. Então, vão sobrar 5 para a segunda posição. Escolhi 2, não pode repetir. Então, vai sobrar 4 para a última posição. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Alternativa D. Muito bem, parabéns para quem acertou. Espero que você tenha gostado desta aula e aprendido um pouquinho mais de matemática, ok? Professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, coloquem para eles o QR Code e o link. Entrem lá, falem o que vocês acham que está bom, que pode melhorar. E a gente adora receber um elogio. Então, participem lá da avaliação. Obrigada e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.